Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender como classificar as equações diferenciais, né? Eu vou acessar aqui, né, o nosso quadro negro, né, para que nós possamos aí escrever. Muito bem, vamos pegar aqui, será um exemplo, né? Vamos pegar aqui uma equação desse jeito aqui, tá certo? X, y' mais, né, y igual a, será cosseno de x, né? Uma coisa desse tipo aqui, tá certo? Vamos chamar isso aqui de, né, de A. Nosso primeiro exemplo, tá certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós notamos aqui é o seguinte, né? O y, duas linhas, na nossa notação, significa o quê? Significa derivada de y, né, em relação a x, derivada segunda de y em relação a x, ok? Então, o que nós temos é que o y aqui, ele é função de x, né? O y é função de x, ou seja, né, nós temos aqui uma função de uma variável, né? Uma variável. Quem é a variável dependente, né? A variável dependente e a variável independente, né? O x, o que é o x? O x é a variável, né? O x é a variável, tá certo? O x é a variável independente, né? É a variável independente. É a variável independente, né? E o y? O y é a variável, né? É a variável dependente, porque ela depende do valor de x, né? Dependente, tá certo? É a variável dependente, né? Agora, nós notamos aqui, então, que o y é função de x, portanto, é uma função de uma única derivada, né? E quando for uma função de uma única derivada, o que nós temos é a derivada ordinária, né? Então, esse tipo de equação aqui, né, a gente vai dizer que se trata de uma EDO, né? EDO, ou seja, equação diferencial ordinária. Ordinária porque as derivadas são derivadas ordinárias, ou seja, é função de uma única variável, né? Mas a gente nota também que aqui tem uma derivada primeira, né? Aqui tem uma derivada segunda, tá certo? Então, a mais alta derivada que aparece aqui, a mais alta ordem da derivada que aparece na equação, né, define a ordem da equação diferencial. Então, nesse caso, né, essa equação diferencial é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Então, é uma equação diferencial de segunda ordem. Por quê? Porque a mais alta derivada ordinária que aparece aqui nessa equação é uma derivada, né, de segunda ordem, né? Agora, outra coisa também interessante é o seguinte, né? A gente nota que, né, aqui eu tenho um cosseno de x, né? Cosseno é uma função aí, digamos, transcendental, tá certo? Então, nós temos aqui um cosseno de x, né? Só que x é a variável independente, então tá ok, né? Mas na variável dependente, que é o y, e tanto as suas derivadas, primeira e segunda, a gente não tem nada assim do tipo, né, cosseno de y, seno de y, tangente de y ao quadrado, y vezes y' e tal, né? Então, este tipo de equação, nós vamos dizer que é uma equação do tipo, né, linear. Então, essa, né, é uma equação do tipo linear. Então, qual é a classificação dessa equação diferencial? Essa equação diferencial é uma EDO, é de segunda ordem e é linear, tá certo? Vejamos aqui um segundo exemplo, né? O exemplo B aqui, né? Então, é uma equação diferencial? Sim, é uma equação diferencial. Por quê? É uma equação, tem o sinal da igualdade e tem derivadas, né? Derivadas. Agora, de novo, nós notamos aqui que as derivadas, né, são do tipo aí, né? Do tipo assim, né, y', tá certo? Que é igual a dy dx, né? E o y aqui fica, quando a derivada é da variável dependente, né? Sempre definir a variável dependente em relação à variável independente, ou seja, aqui está expressando aqui uma taxa de variação, o quanto varia o y quando eu vario o x, né? Então, o y, né, é a variável dependente, o x é a variável independente. Então, eu posso escrever isso aqui nesse formato assim, né? O y, ele é função do x, variando o x, o y varia, tá certo? Quem é dependente aqui é o y. E o x é a variável, né? A x aqui é a variável independente, enquanto que o y, né, é a variável dependente, tá certo?
E a gente vê, né, nós vemos aqui, tá certo? Vemos aqui que trata-se de uma função de uma única variável, né? Então, é uma equação diferencial, né, e uma equação diferencial de uma função de uma única variável, né? Então, essa aqui vai ser o quê? Vai ser uma EDO, né? Isso aqui vai ser uma EDO, equação diferencial ordinária, né? Equação diferencial ordinária. Agora, qual é a ordem dessa equação diferencial, né? Qual é a ordem dela? Bom, a ordem da equação diferencial, né, é a ordem da mais alta derivada que aparece na equação, né? Aqui eu tenho uma derivada segunda, esse aqui é uma derivada primeira, né? Aqui está elevado aqui ao quadrado, mas isso não tem nada a ver, o que vale aqui é a ordem da derivada, né? Então aqui nós temos uma derivada segunda, né, que é a derivada de y, né, em relação a x, tá certo? Então, como a ordem da equação diferencial é a ordem da mais alta derivada que aparece na equação, então esta equação, de novo, né, é uma equação aí de segunda, né, é uma equação de segunda ordem, tá certo? É uma equação de segunda ordem. Agora, perguntamos, né, essa equação, ela é linear, né, essa equação diferencial ordinária, ela é linear ou não linear? Pois bem, bom, pessoal, dá uma olhada aqui. Aqui está ok, né, derivada aí segunda, tal, beleza, sem problema. Mas aqui eu tenho uma derivada primeira, né, que é o y', que está elevado ao quadrado. Né? Se está elevado ao quadrado, então ela é não linear. Né? O x não tem nada a ver, viu, pessoal? O x é a variável independente, portanto ele pode ser o x ao quadrado, não tem nada a ver, né? Mas o y, que é a variável dependente, então essa derivada aqui, derivada de y em relação a x, está elevado ao quadrado. Se está elevado ao quadrado, então isso aqui é não linear, né? Então essa aqui ela é não linear. Então qual é a classificação dessa equação diferencial? A classificação é uma equação diferencial ordinária, EDO, né? É de segunda ordem, equação diferencial de segunda ordem, e é uma equação diferencial não linear, né? Os tipos de soluções que nós vamos trabalhar para resolvermos aí as equações diferenciais, né, depende, né, dessa classificação, se é de segunda ordem, primeira ordem, se é uma EDO, se é linear, se é não linear, etc, né? Bom, vamos ver um terceiro exemplo aqui, ok? Vamos ver aqui um terceiro exemplo. Então, aqui está, né, pessoal? Então, o exemplo C, né? Nós temos aqui, de novo, né, uma equação diferencial, né? Tem a igualdade, tá certo? E é uma equação que contém derivadas. Se a equação contém derivadas, né, da variável, derivada da variável dependente em relação à variável independente, né? Então, é uma equação diferencial. Quem é a variável dependente, né? Quem é a variável dependente e quem é a variável independente? Bom, a variável, se a derivada é de x em relação a t, né? Então, a variável, dependente é o x, né? Então é x, né, em função de t. Então o t, né, o tempo, né, isso aqui é a variável independente, tá certo? Enquanto que o x é a variável, né, é a variável dependente, né? Agora, vamos dar uma olhada aqui. Então já definimos aqui. Aqui eu tenho um concedo de t, né? T mais t é a variável independente. A variável independente, tranquilo, né? Pode ser qualquer coisa aí e tal, porque o cosseno é uma função transcendental, tal, beleza, né? Então, vamos classificar. Olha, é uma função, né? X em função de t, né? Mas essa função é uma função de uma única variável. Então, nós temos o quê? Nós temos uma EDO, né? Então, nós temos aqui uma EDO, tá certo? Agora, qual é a ordem dessa EDO? A ordem da EDO, né, é a ordem da mais alta derivada que aparece, né? Aqui é uma derivada segunda, mas aqui temos uma derivada quarta, tá certo? Uma derivada quarta. Portanto, essa equação diferencial, ela é de quarta ordem, né? De quarta ordem. Agora, essa equação diferencial, ela é linear ou não linear? Bom, aqui tem um cosseno de t, né? Mas o t é a variável independente, então tudo bem, tudo tranquilo, né? Agora, na variável dependente, que é o x, né? A gente não tem nada assim, tipo elevado ao quadrado, tá certo? Raiz quadrada, cosseno da variável x, tal, né? Não temos nada disso. Se não temos nada disso, então essa equação é uma equação linear, né? Então, essa aqui é uma equação linear, ou seja,
Portanto, a classificação correta aqui seria, então, portanto, a equação diferencial ordinária de quarta ordem e linear, né? Vamos, então, ver aí, né, um quarto exemplo. Então, aqui está, né, pessoal? Então, aqui está, né, o quarto exemplo, né? E vamos ver aqui, né, essa equação. Primeiro, né, tá certo. Olha, aqui nós temos a derivada de u em relação a x, derivada de u em relação a y. Portanto, já se trata, né, de uma equação diferencial, né? É uma equação diferencial porque tem derivadas parciais, né? Aqui nós temos derivadas parciais. Se é derivadas parciais, então, né, u, né, ele é a função de duas outras variáveis, né? É uma função de mais de uma variável, né? E tem derivadas parciais. Se tem derivadas parciais, é uma equação diferencial parcial, né? Equação diferencial parcial. Ou seja, né, porque tem derivadas parciais, tá certo? Agora, qual é a ordem da mais alta derivada que aparece nessa equação diferencial parcial, tá certo? A ordem da mais alta derivada que aparece nessa equação diferencial parcial é, né, primeira ordem, a derivada primeira, né? Primeira em relação a x, primeira em relação a y, tal. Então, esse aqui é uma equação diferencial parcial de primeira, né, de primeira ordem, né? De primeira ordem, tá certo? É uma equação diferencial aí de primeira ordem, tá certo? Agora, essa equação, ela é linear ou não linear? Bom, pessoal, na parte aqui da derivada, quem que é a variável, quais são as variáveis independentes, né? As variáveis independentes são os x e o y, né? Essas aqui são as variáveis independentes, né? O u é a variável, né? É a variável dependente, tá certo? Agora, né, a variável dependente. Na variável dependente, que é o u, nós não temos nenhum termo assim, tipo cosseno de u, ou então a derivada de u em relação a y elevado ao quadrado, coisas desse tipo, né? Portanto, né, essa equação diferencial é uma equação diferencial do tipo, né, do tipo linear, ok? Vamos então ao quinto exemplo. Isso, vamos ver então aqui esse exemplo aqui, o exemplo E, né? Então, de novo, né, é uma equação diferencial? Sim. Por quê? Porque é uma equação que contém derivadas, no caso, derivadas parciais, né? Então, se ela contém derivadas parciais, tá certo? Então, essa equação diferencial ela é chamada de EDP, né? Equação diferencial parcial, tá certo? Agora, né, qual é a ordem dessa equação diferencial aqui, né, pessoal? Faltou aqui, né? Deixa eu melhorar aqui, talvez. Qual é a ordem aqui dessa equação diferencial, né? Bom, a ordem de uma equação diferencial, seja ela ordinária ou parcial, né, é a ordem da mais alta derivada que aparece na equação, tá certo? Bom, a mais alta derivada que aparece nessa equação aqui é uma derivada parcial de segunda ordem em relação à variável y. Portanto, essa equação aqui é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, né? Segunda ordem, tá certo? Agora, essa equação, ela é linear, né, ou não linear? Bom, vamos dar uma olhada aqui, né? Olha, dá uma olhada aqui. Aqui eu tenho seno de y, né? Mas y é uma variável dependente, né? O que nós temos aqui, da forma como foi escrito, é o seguinte, né? Que w, né, é função das variáveis x e y, né? É uma função aí de duas variáveis. Então, o x e o y, né, são as variáveis, né, independentes, enquanto que o w, né, é a variável dependente, né, a variável dependente, tá certo? Então, seno de y, seno é uma função transcendental, né, seno de y não tem nada a ver, tudo tranquilo, porque o y é independente, então tá beleza, né? Mas aqui eu tenho um x ao quadrado, mas x também é variável independente, né? Então tá tudo ok e tal. Só que aqui, pessoal, eu tenho a derivada parcial primeira, né, de w em relação a x, só que esse aqui está elevado ao quadrado, né? Está elevado ao quadrado. Se está elevado ao quadrado, então esse aqui é não linear, tá certo? É não linear. Então, essa equação diferencial é uma equação diferencial parcial de segunda ordem e não linear, né? Não linear, ok? Não é linear, né? É uma equação como essa, só aproveitando aqui, né, a oportunidade, uma equação como essa eu poderia escrever assim, né, pessoal? Olha, é wx, desse jeito aqui, tá certo? Olha,
elevado ao quadrado mais x ao quadrado, né? Aqui eu poderia escrever assim, y, né? Igual a seno de y. Então, muitas vezes, nós escrevemos derivadas parciais, né, nesse formato aqui, tá certo? Então, né, x desse jeito, né, wx, isso aqui é o mesmo que eu escrever assim, olha, derivada parcial de w em relação a x, né? E escrever, né, wy, subíndice y, né? Isso aqui é o mesmo que escrever derivada parcial segunda de w em relação a, né, y, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Tem vários outros exercícios nos livros aí que eu indiquei para vocês que estão lá no Classroom, né? Sugiro aí que dê uma boa olhada. E a gente vai fazer umas aulas aí de exercícios para melhorar um pouco mais essas classificações, né? Mas sempre que possível, vamos estar aí classificando as equações diferenciais, então logo vocês estarão ótimo, né, em classificações de equações diferenciais. Ok?